Da nossa ordem de trabalhos, proposta de lei número 111/12 segunda do Governo, regulamenta a lei número 45 de 2003, 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação terapêuticas não convencionais. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a presente proposta de lei tem por objetivo a regulamentação do acesso às profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais e do seu exercício no setor público ou privado com ou sem fins lucrativos. O Governo, através da proposta de lei agora em discussão, vem terminar com um problema que se arrasta há mais de 9 anos. Era difícil chegar a uma solução, tal como os anos passados indicam, mas não tivemos receio de avançar com uma proposta que colocamos à vossa consideração. Por estarem em causa as regras de acesso e exercício de determinadas profissões, a matéria objeto de regulação é reservada à competência legislativa da Assembleia da República, nos termos do disposto na linha B do número 1 do artigo 165 da Constituição da República Portuguesa. Assim, embora a Lei 45 de 2003, de 22 de agosto, admita expressamente a regulamentação desta matéria por parte do Governo, entendemos que a Assembleia da República não esgotou o âmbito da sua reserva de competência legislativa, atento o facto de aquela lei ser demasiado vaga e imprecisa, pelo que o Governo não pode, sob pena de inconstitucionalidade, invadir aquele espaço de reserva. Assumimos como preocupação primordial a proteção da saúde pública, nomeadamente a confiança e legítimas expectativas que os cidadãos devem ter nos profissionais que exercem qualquer tipo de terapêutica. Como pontos principais da nossa proposta, devo mencionar, número 1, no que respeita ao acesso à profissão, os profissionais que pretendam, no futuro, praticar estas terapêuticas devem ter uma formação superior, cujo ciclo de estudos estará fixado em portaria dos membros do Governo das áreas da educação e da saúde. A obtenção do correspondente diploma permite o acesso à cédula profissional, que lhes permitirá a utilização exclusiva do título profissional identificativo. A cédula profissional é objeto de registro público, permitindo aos cidadãos a consulta dos profissionais com formação adequada e, assim, a utilização esclarecida dos serviços prestados. Ainda no âmbito do direito à informação, é determinada a obrigatoriedade dos profissionais manterem um registro para a memória futura, bem como a obrigatoriedade de prestação de todas as informações acerca do prognóstico e duração do tratamento aos utilizadores, exigido o seu consentimento informado. Fica ainda vedada a possibilidade de publicidade enganosa. Existe também um seguro profissional e enquadram-se os locais de prestação de terapêuticas não convencionais na legislação que estabelece o regime jurídico a que estão sujeitos as unidades privadas de serviços de saúde. Fica claramente definido o quadro sancionatório decorrente do desrespeito pelas disposições legais da presente proposta e para aqueles que, à entrada da data em vigor da lei, já desempenhavam as funções agora reguladas, está previsto um regime transitório. Com vista a garantir o diálogo, é criado um órgão consultivo do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais. Foram ouvidas ao longo de todos estes anos e já depois da proposta elaborada, várias associações representativas de profissões, a Ordem dos Médicos e os organismos competentes do Ministério da Educação e Ciência e do Ministério da Economia e Emprego. Estamos certos que esta proposta merece ser discutida em sede de comissão especializada e poderá ser aperfeiçoada com os contributos que os senhores deputados entenderem introduzir-lhe. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora há um pedido de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A proposta que o Governo hoje nos apresenta pretende regulamentar a Lei 45 de 2003 relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. De facto, esta proposta, diz o Governo, visa ou procura preencher uma lacuna que tem quase uma década. Porém, algumas instituições ligadas às terapêuticas não convencionais manifestaram algumas preocupações ou reservas sobre a proposta do Governo que agora discutimos. Reservas quanto ao conteúdo da própria proposta, mas reservas também quanto à forma, isto é, quanto ao processo que envolveu a construção desta proposta. Relativamente ao conteúdo, refere-se que esta proposta, em vez de regulamentar, de facto, a Lei 45 de 2003,
a proposta do Governo acaba por substituir a lei que pretende regulamentar. Depois, é ainda afirmado que a proposta do Governo se concentra apenas na regulação da atividade profissional, mas nada refere relativamente à regulação da atual atividade formativa, que é prosseguida por instituições que muito têm, aliás, contribuído para a dignificação das terapêuticas não convencionais. E é exatamente sobre esta matéria que incide o meu primeiro pedido de esclarecimento. Sr. Secretário de Estado, nós podemos dizer que a proposta do Governo mantém a lacuna relativamente à regulação da atividade formativa? Depois, quanto à forma, a Lei 45 de 2003 determina a criação, no âmbito do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, de uma comissão técnica consultiva com o objetivo de estudar e propor os parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais. E, no âmbito dessa lei, compete a essa comissão definir os parâmetros específicos de credenciação, formação e certificação dos respectivos profissionais e avaliação de equivalências. Portanto, era esta e só a esta comissão que competia apresentar os parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais. Ou seja, à luz da Lei 45 de 2003, só a Comissão Técnica teria competência para propor os parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais e, sendo neste caso a Direção-Geral de Saúde um elemento estranho no que diz respeito à apresentação das propostas sobre esses parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais. E a Direção-Geral de Saúde é um elemento estranho nesta matéria porque essa é, nos termos da lei, uma competência da Comissão Técnica e não da Direção-Geral de Saúde. E eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos explicasse qual foi o papel da Comissão Técnica criada no âmbito da Lei 45 de 2003 relativamente à apresentação das propostas sobre os parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais que esteve na origem da proposta do Governo. Isto é, Vou terminar, Sr. Presidente. Isto é, qual foi o papel da Comissão Técnica neste processo? Por fim, e para terminar, Sr. Secretário de Estado, segundo a Lei 45 de 2003, a Comissão Técnica Consultiva só cessará funções quando estiver implementado o processo de credenciação, formação e certificação dos profissionais das terapêuticas não convencionais. Ora, uma vez que o processo não está ainda concluído, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse se essa comissão ainda está em funções ou não está. E se não está, porquê? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu, de facto, não tenho tempo para lhe fazer o historial de todas as reuniões que envolveram o processo que levou à construção desta lei. Devo-lhe dizer que a última reunião que a Direção-Geral teve com a Comissão Técnica foi no dia 1 de fevereiro de 2012, da qual resultou o conjunto de princípios que estão plasmados na lei que nós aqui vos apresentamos. Sobre essa matéria poderei mais tarde, se for do seu agrado, entregar-lhe todas as atas das reuniões, incluindo tudo aquilo que foi feito, nomeadamente a elaboração da proposta. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretários de Estado. Importa desde já clarificar muito bem aqui uma questão, é que o Sr. Secretário de Estado começou a apresentação desta proposta de lei dizendo que ela vem terminar o processo relativo à regulamentação das terapêuticas não convencionais. Não, Sr. Secretário de Estado. Com esta proposta de lei, o Governo veio voltar ao início neste processo. O Governo tinha todas as condições para vir, efetivamente, regulamentar esta matéria, porque dispunha de uma autorização legislativa para o fazer, mas não quis fazer. Preferiu remeter à Assembleia da República uma proposta de lei e suscitar novamente a questão desde o início, que levará, se não forem feitas alterações, a que com esta proposta de lei se ponham até em causa princípios já adquiridos na Lei 45 de 2003, como sejam a autonomia técnica e deontológica dos profissionais. E esta proposta de lei, Sr. Secretário de Estado, aparece-nos aqui com total desrespeito pelos anos de trabalho realizados pelos membros da Comissão Técnica Consultiva, alguns dos quais aqui presentes que eu queria cumprimentar, assim como muitos dos especialistas, dos técnicos das terapêuticas não convencionais que aqui estão hoje,
mas dizia eu, desrespeitando completamente o trabalho desta Comissão. E, curiosamente, o Governo diz na sua exposição de motivos que consultou a Comissão Técnica Consultiva, a Ordem dos Médicos e a Comissão de Regulação de Acesso às Profissões, que deram um parecer favorável. Senhor Secretário de Estado, seria importante que o Governo remetesse a esta Casa esses documentos. É porque ou houve um esquecimento que não foram remetidos, ou o Governo falha a verdade, porque esta Casa não dispõe de nenhum destes estudos. Aqui chegados, Sr. Secretário de Estado, nós já pedimos estes elementos às comissões, mas o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado poderá remetê-las através da Sra. Presidente. Aqui chegados, o Partido Socialista entende que há dois valores fundamentais a ter aqui em consideração. Por um lado, a salvaguarda da qualidade dos serviços prestados e da segurança dos destinatários destas terapêuticas, que neste momento em Portugal, de acordo com os estudos existentes, são já cerca de 2 milhões de portugueses. E, por outro lado, também a segurança e o enquadramento necessário para que estes profissionais possam continuar a exercer as suas atividades. É este o compromisso do Partido Socialista, fazer com que finalmente se consiga avançar neste processo, sendo certo que lamentamos que o Governo, tendo tomado esta iniciativa de novamente abordar as terapêuticas, não resolva nada. Vai haver uma nova lei enquadradora, vai ser necessária regulamentação. Esta proposta de lei remete sucessivamente para inúmeras portarias, portanto o Governo faz aqui o número de cosmética, não resolve nada, adia o problema, ali transfere a sua responsabilidade, lamentamos que assim seja, mas em sede de especialidade tudo faremos para que esta lei a ser aprovada verdadeiramente satisfaça os interesses em causa. Com a intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bernardino Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Esta proposta de lei assenta num facto vergonhoso. É que há quase 10 anos que uma lei da Assembleia da República está por regulamentar. E essa falha é da responsabilidade de sucessivos governos do PSD e do CDS e do PS. Sabemos que a matéria é complexa e que os trabalhos da Comissão Técnica Consultiva prevista na Lei de 2003 não foram concluídos nem conclusivos. Mas há uma responsabilidade que tem de ser atribuída aos governos que não regulamentaram a lei ao longo dos últimos 10 anos. Esta matéria tem a maior importância, não só porque envolve a prática de numerosos profissionais, mas, sobretudo, porque recorrem às terapêuticas não convencionais certamente centenas de milhares de pessoas que têm o direito de ver acautelada pelo Estado a qualidade e segurança dos cuidados que lhes são prestados. A proposta de lei que aqui é apresentada é uma fraude política, porque não visa resolver nenhum problema. Visa apenas fingir que se está a fazer alguma coisa para enganar os profissionais que trabalham nesta área e para enganar os seus utentes. Esta proposta não é para regulamentar, é para adiar. É desde logo extraordinário que o Governo proponha uma lei para regulamentar outra lei da Assembleia da República. Mas, como é evidente, essa regulamentação não se pode fazer aqui, porque em aspectos fundamentais é estritamente da competência do Governo. Por isso é que há no texto várias remissões para portarias, como aliás foi evidente na intervenção do Sr. Secretário de Estado. Coisas fundamentais, os requisitos para os cursos que darão, os requisitos de formação superior terão de ser definidos por portaria, como não pode deixar de ser. Os requisitos de acesso à cédula profissional terão que ser definidos por portaria, como não pode deixar de ser. O novo Conselho Nacional e as suas competências e composição é definido por portaria, como não pode deixar de ser. A credenciação dos profissionais que já estão no ativo vai ser regulada por portaria, como não pode deixar de ser. Então, para que é que serve esta proposta de lei que está aqui hoje, se o Governo adia para portaria aquilo que já podia fazer neste momento com base na Lei 45 de 2003? Os senhores andam a brincar com a vida das pessoas com esta proposta de lei. Mesmo que esta proposta fosse aprovada, nada ficaria resolvido. Tudo ficaria na mesma. Provavelmente ficaria pior, porque passaria a haver duas leis e nenhuma regulamentação sobre a mesma matéria, o que traria um quadro ainda mais confuso e ainda mais indefinido. Peço a todos que não criem expectativas com esta proposta de lei.
são muito escassas as possibilidades de algum avanço existir sobre esta matéria com esta proposta de lei. Nós daremos o melhor contributo que pudermos, mas há coisas que não podem ser resolvidas aqui na Assembleia da República. E quem vos disser o contrário aos profissionais e aos utentes desta matéria está a enganar-vos, e é para isso que esta proposta de lei também serve. A única alteração será de que, a partir de agora, sempre que perguntarem ao Governo pela regulamentação das terapêuticas não convencionais, o Governo responderá: isso já não é connosco, está na Assembleia da República. A Lei 45/2013 existe, é equilibrada e deve ser regulamentada. O Governo pode fazê-lo. E se não o faz é porque não quer. Passou a terminar. Vou já terminar, Sr. Presidente. Atira o problema para a Assembleia, onde sabe que no que mais falta faz, não pode ser resolvido. Estivemos na elaboração da Lei 45/2003, que foi um passo importantíssimo nesta área. Não queremos ver destruído esse património por um Governo e uma maioria que quer apenas fingir que faz o que não faz. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Serpa Oliva. Desculpe, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, não quero começar esta intervenção sem saudar vivamente todos os profissionais das diversas terapêuticas não convencionais, que eu prefiro chamar complementares, hoje aqui presentes, e que saúdo vivamente e com quem tenho tido o gosto de reunir regularmente. A proposta de lei do Governo hoje em apreço reveste de extrema importância. A regulamentação da Lei nº 45/2003 é uma matéria que o CDS acompanha desde o início de forma completa. O reconhecimento legal das terapêuticas não complementares foi levado a cabo em 2003 pelo 15º Governo Constitucional do PSD-CDS. Nessa Lei 45/2003 estabelecia-se o enquadramento da atividade e do exercício dos profissionais que aplicam as terapêuticas não convencionais, tal como são definidas pela Organização Mundial de Saúde, a saber, a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia, a naturopatia, a osteopatia e a quiropraxia. O processo de regulamentação desta lei foi, como todos sabemos, moroso e complexo. No entanto, a regulamentação, para além do obrigatório e essencial, e é essencial para a segurança não só dos utentes que recorrem às terapêuticas não convencionais, como também, e não menos importante, para a segurança de todos os profissionais que a exercem. Com consciência da importância desta matéria, o atual Governo apresenta esta proposta de lei. Nela, e de forma sucinta, se determina que para praticar terapêuticas complementares, os seus profissionais tenham de ter um grau académico de licenciatura, seguro de responsabilidade civil e número de cédula profissional. Mas diz também que os profissionais que exerçam há muito tempo e não tenham grau de licenciatura poderão fazer prova da sua experiência e assim ficar em pé de igualdade com os seus colegas licenciados. São ainda definidos de forma rigorosa os critérios de avaliação dos currículos, são definidas as formas de fiscalização e controle e é criado o Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, cujas competências e regras de funcionamento serão posteriormente definidas por portaria. Senhor Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, como todos sabemos, nada é definitivo e tudo pode e deve ser melhorado e aperfeiçoado. O CDS tem recebido diversos contributos por parte destes profissionais com quem tem reunido e acha que muitas das suas posições são pertinentes e devem ser tomadas em conta. Nesse sentido, o CDS quer deixar bem claro que nesta Câmara está inteiramente disponível para trabalhar ao lado de todas as bancadas no sentido de conseguir um consenso o mais abrangente possível. Devo dizer, como médico, tenho o maior respeito pelos profissionais que praticam as terapêuticas não convencionais complementares de forma séria, rigorosa e responsável e que os considero verdadeiros aliados na busca do melhor para os nossos doentes. Não raras vezes lhe encaminho doentes cujos casos, para os quais a medicina dita convencional não encontra resposta ou solução. Senhora Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, o passo que faltava está dado e foi dado pelo atual Governo. A regulamentação das terapêuticas complementares já não é só uma miragem, ela está aí, próxima. Vamos todos em conjunto pôr mãos à obra e terminar o que falta, para bem dos doentes,
para a segurança dos profissionais. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Semedo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 10 anos de espera, 10 anos depois, é caso para dizer a montanha pariu um rato. O Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de lei para regulamentar um decreto aprovado pela Assembleia da República, que é mais aquilo que deixa por regulamentar do que aquilo que regulamenta. De que aquilo que era necessário regulamentar e de que aquilo que era esperado que fosse finalmente regulamentado. E se dúvidas houvesse de que esta proposta de lei não é um passo em frente, mas 2 passos atrás, bastaria recordar que a proposta de lei do Governo remete para 6 portarias a regulamentação que falta nesta proposta de lei. É muito pouco para quem esperou 10 anos. É muito pouco e muito mal para quem esperou 10 anos e refiro-me quer aos utilizadores frequentes e habituais destas medicinas, destas terapêuticas, como também aos seus profissionais, que aproveito para saudar aqueles que aqui estão presentes. A proposta é um alçapão, tem muitos aspectos que constituem um alçapão por onde se pode escapar aquilo que de fundamental estava consagrado na lei anterior: a autonomia técnica e deontológica dos profissionais e do exercício destas atividades. A proposta introduz várias exigências e discriminações, do nosso ponto de vista inaceitáveis, relativamente a exigências que são feitas a outros profissionais de saúde. Exigências, discriminações que, a serem aprovadas na proposta e na lei final, constituiriam, do nosso ponto de vista, digamos que um extenso apagão das medicinas alternativas, tal como elas vêm sendo praticadas. É isso que esta proposta de lei do Governo tem por objetivo. E quando falo de discriminações, quero ser preciso, e estou-me a referir ao que esta proposta de lei diz sobre consentimento informado, licenciamento, seguro profissional, publicidade, IVA e entre outros aspectos que não estão na lei ou que estão de forma errada nesta proposta de lei. Isto são exigências inaceitáveis e que marcam um traço de discriminação relativamente às outras medicinas e aos outros profissionais de saúde. E nós isso não aceitamos. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda não votará favoravelmente a proposta de lei do Governo. Procuraremos, isso sim, na especialidade, com a nossa intervenção, superar as limitações e regulamentar de facto a lei que inicialmente consagrou as medicinas não convencionais no direito português. E falo-emos com 2 princípios fundamentais e com isto termino: garantir a autonomia dos profissionais e do exercício destas atividades e impedir toda e qualquer discriminação, por mais disfarçada que ela esteja na proposta do Governo. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, começo por cumprimentar todos os terapeutas presentes nesta Câmara. 22 de agosto de 2003. Nesta data, há quase 10 anos, foi publicada a Lei nº 45/2003, que reconheceu como terapêuticas não convencionais a acupuntura, a homeopatia, a osteopatia, a naturopatia, a fitoterapia e a quiropraxia. Meses depois, em abril de 2004, foi aprovado o regulamento da Comissão Técnica Consultiva das Terapêuticas Não Convencionais, a qual foi criada para estudar e propor os parâmetros gerais de regulamentação do exercício das terapêuticas não convencionais. A 18 de março de 2005, pouco antes do termo de funções do então Governo PSD-CDS, foram nomeados os membros da referida Comissão. O processo de regulamentação das terapêuticas não convencionais estava, pois bem, encaminhado quando o Partido Socialista chegou ao Governo em 2005. A verdade, porém,
é que nesta, como em muitas outras áreas, nos 6 anos em que o PS governou Portugal, trocou-se o essencial pelo acessório e nada foi feito. Muito bem. O resultado prático foi que as terapêuticas não convencionais, os 2 milhões de portugueses que as utilizam, os milhares de profissionais que a exercem, tiveram 6 anos à espera. Tudo porque a regulamentação das terapêuticas não convencionais não foi uma prioridade do governo do PS, com os inerentes prejuízos que tal secundarização causou à saúde pública e aos cidadãos. Senhora Deputada. Senhora Presidente, senhores deputados, para nós o que importa são os atos, não as palavras que muitas vezes apenas procuram esconder inaceitáveis adiamentos e omissões. Daí que, sinceramente, aplaudamos esta proposta de lei, por através dela o Governo ter finalmente, em escasso ano e meio, desatado o nó que tolhia o adequado exercício das terapêuticas não convencionais em Portugal. Nelas se estabelecem requisitos de acesso à profissão, que exige a credenciação para o seu exercício através da cédula profissional. Se prevê um registro e um seguro profissional, enquadrando-se ainda os locais de prestação de terapêuticas não convencionais na legislação das unidades privadas nos serviços de saúde. Prevê-se finalmente um regime transitório que regulará o exercício profissional daqueles que, à data de entrada em vigor da presente lei, já exerçam as atividades das terapêuticas não convencionais. A segurança dos utilizadores é garantida, a saúde pública é salvaguardada e as expectativas dos profissionais são consideradas. Fez, portanto, o atual Governo em ano e meio o que o anterior não conseguiu em 6 anos. Muito bem. Coisa pouca, dirão as oposições, presas ao seu afã de tudo mal dizer e de tentar diminuir. Esta é a concretização do compromisso de há longo tempo. Dizemos-lo nós e todos aqueles que sabem ter sido dado um importante passo para a regulamentação efetiva das terapêuticas não convencionais. E, através desta, da defesa da própria saúde pública e do direito dos cidadãos. Agora, seguir-se-á um importante trabalho, em que o Parlamento ouvirá representantes de cada uma das terapêuticas. Estou a terminar, Sr. Termino já, Sr. Presidente. Portanto, ouvirá representantes de cada uma das terapêuticas, personalidades de reconhecido mérito, ponderará as soluções, discutirá, decidirá e, finalmente, irá aprovar uma boa lei. Obrigada. Bem. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para dizer que o Governo veio aqui apresentar a solução de mais um dos casos complicados que herdou e que não deveriam ter sido tratados em devido tempo. Trouxemos a esta Câmara o que é competência da Câmara. Nós sabemos que é difícil e por isso até agora não tinha sido tratado. Mas o tal diploma que os seus deputados entendem que nada traz de novo, na realidade foi, por vários de vós, considerado como demasiado exigente, quando aquilo que nós queremos é exatamente isso. Exigência para a segurança dos utentes e qualidade que vai ter que ser demonstrada e confirmada. Muito obrigado. Senhores deputados, não há mais inscrições neste ponto. Vamos passar ao ponto 13.